Tarde, pessoal. Estamos de volta para mais um debate, estudo, exposição de aprendizado. E eu costumo dizer que aqui é um lugar de demonstração de conhecimento do vivido a curto prazo. Então, dentro desse prazo que se passa de um vídeo para o outro, o que foi compreendido, evoluído dentro da vida prática. De hoje tem um enfoque na amortização. Então, em como ter noção de calcular uma amortização de um financiamento. E aí, para começar, vou deixar de dica inicial que o foco da amortização está no prazo. Nesse caso, tempo é literalmente dinheiro. O uso do aplicativo do banco, o uso dos aplicativos de simulação, eles são aliados, seja sites de internet, para fazer cálculos de simulação, para facilitar a noção de um abatimento da amortização. São seus aliados na hora de você entender. Essas foram as dicas iniciais para você conseguir desenvolver para o seu caso concreto e simular e ver na prática como vai ficar uma amortização para o seu caso. Porque não adianta a gente falar, dar exemplo, se você não tem a vivência prática e a noção disso na realidade. Então, antes de mais nada, o que é essa famosa amortização? Que a gente vê por aí em vários vídeos, em diversas palestras, na situação prática do dia a dia. O que é isso? Para que isso me serve? Isso é bom? Isso é ruim? Onde eu vou aplicar? A amortização, gente, é o pagamento de modo gradual de uma dívida por parcelas, que reduzem o débito até a quitação total. Esse débito ele é reduzido com a diminuição significativa dos juros. Então, nós sabemos que os juros para empréstimo, para financiamento no Brasil, eles são muito altos. E em virtude de serem muito exorbitantes, a amortização surge para você como uma ferramenta importantíssima, porque vai te ajudar a diminuir esses juros, consequentemente, diminuir o tempo para pagamento desse débito e, consequentemente, baratear o valor de suas parcelas. Então, em termos médios, os juros de um empréstimo de financiamento aqui no Brasil, eles giram em torno de 70% do valor da parcela. Vejam, se você paga R$100 em uma parcela de um empréstimo, R$70 daquele dinheiro, em média, é juro. Só R$30 está batendo no preço que no valor do débito principal, que é o valor que você pegou. Então, é 70% do valor na parcela mensal, ou seja, a cada R$2.000 pagos em uma parcela mensal, R$1.400 aproximadamente são pagos a títulos de juros e apenas R$600 são usados para pagar o valor do débito principal. A título de exemplo, se você pegou o empréstimo, teve um empréstimo de R$100.000 e paga R$200 de parcela por mês, que são divididos em 300 parcelas, né? Até o final você tem que pagar 300 parcelas de R$2.000. No final de todo o pagamento, você terá que pagar R$600.000, porque 200 mil em 300 parcelas será o valor de R$600.000, é o valor que você vai ter pago. De um débito que inicialmente foi 100 mil. Você consegue reduzir muito mais. Isso aqui é só uma simulação, que vai depender da política e dos juros do seu empréstimo, daquela determinado banco, do determinado lugar que você realizou o empréstimo. Eu fiz isso só por uma demonstração exemplificativa para orientar o seu entendimento sobre o tema. O intuito desse vídeo é apresentar os benefícios que a amortização e mostrar que talvez esse seja o caminho para tirar você do juro exorbitante que incide sobre os financiamentos no Brasil. Esses valores usados que eu acabei de demonstrar, eles são fictícios, eles só servem para te dar como exemplo uma orientação. Tem que pagar R$600.000 de um débito, que inicialmente o valor que você pegou foi R$100.000, ficam duas alertas para você, 2 pontos você deve analisar. Como são altos os juros aplicados aqui no Brasil, e que a melhor saída
para quitação desse tipo de débito é a amortização, pois ela reduz o juro consideravelmente e joga com prazo a seu favor, porque quando você antecipa uma parcela do mês 300, quantos anos não está isso de distância, você consegue uma redução de juros tão grande que você faz com que reduza o tempo, pague menos imposto ou menos juros, então reduz o valor da parcela e reduz o tempo. O tempo vira a seu favor e transforma o seu dinheiro, o seu pagamento em valor menor. Se você paga a parcela mensal de R$ 2.000 e além dela você amortiza também as parcelas futuras, por exemplo, se no mês você paga os 2.000 e antecipa uma parcela futura de R$ 500, você pagará no final um total de R$ 410.000. E ao invés de serem em 300 meses, serão em 164 meses, ou seja, você reduziu 136 meses a menos. É importante. Saiba o que é amortização, conheça, porque tem muitos benefícios. Sempre que for fazer um empréstimo, simule o tempo reduzido com o seu banco, simule os juros que serão reduzidos, simule todos os benefícios que você possa ter e faça o máximo para poder utilizá-la, porque é a melhor ferramenta que você tem a seu favor em um caso de empréstimo. Porque nós sabemos que a nossa sociedade precisa muito, necessita muito de empréstimo, porque vive sempre sobrecarregado. E aí, quando você vai para o empréstimo, em que em média quase 70% do valor que você pegou, que você paga, é só juros, quando você consegue reduzir isso, você achou a galinha dos ovos de ouro. Essa é a dica de hoje. Assista mais vídeos, leia mais sobre o tema e aplique ele sobre a sua realidade. Vai ser útil e mais do que benéfico para a sua situação financeira.